João capítulo 11 é o texto que nós não vamos ler, porque a história é muito longa. A história é muito longa, mas nós vamos nos dedicar, ou dedicar um tempo aqui para olhar alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. Mas preste atenção, o relato de João, capítulo 11, ou do Evangelho de João, no capítulo 11, nós já vimos aqui, talvez você já tenha lido e conheça muito bem essa história. Esse relato começa com a enfermidade de Lázaro. Começa com uma enfermidade, o texto começa dizendo que Lázaro está doente. E aí o texto, a história vai nos contar que as irmãs de Lázaro mandam mensageiros até onde Jesus está, dizendo a ele, olha, o teu amigo, a pessoa quem você ama, Jesus, está doente. E o texto vai dizer então que a notícia é levada a Jesus, há muitos pormenores nesse texto, por isso que não dá para a gente ler, não dá para a gente não quero entrar nos pormenores aqui, eu quero só dar uma visão geral. Então eles vão até onde Jesus está, dão a notícia a Jesus. Nós vimos aqui no teatro, depois nós vemos a chegada de Jesus, mas quando Jesus chega, Lázaro já não está doente, Lázaro já está morto. Jesus já chega naquela aldeia onde Lázaro mora, Jesus já chega naquela aldeia e ali já existe um cenário de luto, ou seja, com tudo aparentemente perdido, Lázaro não está mais doente, Lázaro agora está morto. Em seguida a gente vê ali, o texto vai dizer que Jesus então pede que o levem até onde Lázaro está, o levem até o túmulo de Lázaro, e o texto vai dizer que quando ele chega lá, ele chora, ele vê aquela cena, ele vê aquele cenário, seu coração se compadece, se comove, e é nesse cenário que o milagre acontece, ele chama Lázaro, vem para fora. Alguém já disse que ele teve que dizer Lázaro, porque se ele só diz vem para fora, todo mundo tinha ressuscitado. Então ele precisou dizer Lázaro, é Lázaro, dessa vez é Lázaro. Então ele chama Lázaro, Lázaro ressuscita. E aí, então a glória de Deus é manifestada naquele lugar. Então presta atenção, essa é a essência. Tudo que acontece além disso são detalhes dessa história, são os pormenores dessa história, são os detalhes que só vão nos trazer mais clareza sobre isso, mas essa é a essência. O texto começa com um homem doente, alguém vai até Jesus, quando Jesus chega, o cenário já é de morte, está tudo perdido, Jesus vai até o túmulo onde Lázaro está sepultado, ele chama Lázaro, Lázaro ressuscita. Então a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, o milagre sobrenatural está ali estabelecido. Ok, essa é a história. Mas eu queria pensar com vocês hoje aqui, já que nós estamos falando sobre o milagre sobrenatural da ressurreição de Lázaro, eu quero olhar para 4 verdades que esse milagre nos ensina. 4 verdades que esse milagre nos ensina. Primeiro deles, milagres, presta atenção, nem sempre são imediatos. Segunda lição, milagres nem sempre evitam a dor. Terceiro, milagres sempre revelam quem Jesus é. Quarto, milagres exigem uma resposta. E eu quero então agora refletir um pouco com vocês sobre essas 4 lições que esse texto nos dá. Primeira coisa, capítulo 11, versículo 6. O texto vai dizer o seguinte: ouvindo, portanto, Jesus, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias onde estava. Essa é a primeira lição que nós precisamos entender, que nós precisamos olhar quando nós falamos sobre milagres. Porque quando nós falamos sobre milagres, geralmente se imagina, e a ideia que se tem é de milagre como algo urgente, algo instantâneo. É interessante quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse milagre sobrenatural da ressurreição de Lázaro, a primeira lição que nós encontramos é essa: nem todo milagre é imediato. Nem todo milagre é imediato. Se você olhar, olha só, quando Jesus recebe os mensageiros, as pessoas que Marta e Maria havia enviado para comunicar a Jesus,
O recado que Jesus recebeu foi de que Lázaro estava doente. Olha só, interessante, irmãos, quando você para pensar nesse texto. Quantos milagres nós já falamos de Jesus aqui? Quantos milagres você já leu na Bíblia que Jesus realizou? Olha só, nós temos, por exemplo, Rodrigo, o milagre do servo de um centurião, que alguém é enviado até onde Jesus está, e quando esse mensageiro chega lá, ele pede para Jesus, olha, o servo do meu Senhor está doente. E Jesus diz, eu vou até lá. Ele diz, não, manda apenas uma palavra. Olha só, Jesus mandou uma palavra, e aquele servo foi curado em outra cidade. Jesus poderia ter feito isso. Quando aqueles mensageiros chegam e dizem para Jesus, mestre, olha só, Marta e Maria te mandaram um recado. O amigo que você tem, a pessoa quem você ama, está doente. O que custava para Jesus dizer, Lázaro fica curado? De onde ele estava? Ele já havia feito uma cura dessa forma. Ele já havia feito um milagre desse jeito. Ele já havia mandado com uma palavra e o servo de um centurião havia sido curado. Jesus poderia ter enviado uma palavra e Lázaro ter sido curado. Mas não, Jesus não faz isso. O texto diz que quando aqueles homens, aquelas pessoas chegam para Jesus e dizem, olha, o amigo que você tem, o amigo que você ama está doente. Sabe, irmãos, quando você olha para o texto é interessante que o versículo 6 diz que Jesus, ouvindo que Lázaro estava doente, parece que ele não estava nem aí. O texto diz que Jesus ficou mais 2 dias no lugar ou no local aonde ele estava. Olha que interessante, Jesus recebe a notícia sobre Lázaro e decide não ir imediatamente. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o restante da história, nós entendemos que esse atraso, eu vou colocar entre aspas aqui, esse atraso de Jesus é intencional. É intencional. Jesus não faz isso porque ele deixou de amar a Lázaro. Jesus não faz isso porque o poder dele diminuiu. Olha, eu lembro que aquele dia eu mandei uma palavra e o servo do centurião foi curado, mas agora eu não estou bem de poder. Agora o meu poder está um pouco escasso. Não, Jesus é intencional em tudo que faz. É isso que nós precisamos entender sobre Jesus. A respeito de Jesus, é isso que nós precisamos entender. Porque às vezes, Martinha, parece que nós colocamos Jesus numa forma, colocamos Deus numa forma e achamos que Ele precisa agir sempre do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma hora. E não é assim que Deus funciona, não é assim que Jesus funciona. Ele é intencional em tudo que Ele faz. Havia um propósito nessa demora. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Sabe, Deus não trabalha dentro da nossa lógica de urgência. Deus não trabalha dentro da nossa lógica de urgência. Deus não está preso ao nosso relógio. Deus trabalha no tempo dele e o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Sabe por quê? Porque existe intencionalidade. Ele está sendo intencional no que ele está fazendo. Talvez a gente não entenda. Talvez no momento a gente não entenda. Mas vai chegar o momento em que nós vamos entender por que Jesus agiu daquela forma. Por quê? Qual foi o motivo? Qual foi o objetivo? O que ele estava querendo nos ensinar? O que ele estava querendo nos dizer? O que nós podemos aprender com a forma como Deus agiu? Talvez você mesmo já pense o seguinte, poxa vida, quantas vezes eu já orei e Deus me respondeu por situações talvez muito maiores do que essa que eu estou esperando, ou talvez por respostas menores essa que eu estou esperando, Jesus respondeu, e agora essa situação que é mais urgente, eu quero te dizer que pode ser urgente para você, mas Deus não trabalha dentro da lógica da urgência. Nós precisamos entender, não é atraso, é propósito. Deus não se atrasa. Sabe aquele pensamento que se tinha, Deus tarda, mas não falha? Não é verdade. Dentro da nossa lógica, Deus tarda.
Mas ele não trabalha, mais uma vez, ele não trabalha pelo nosso relógio. Ele tem o tempo certo dele. E se ele tem o tempo dele, ele não se atrasa nunca. Ele nunca está atrasado. É isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para o versículo 6, imagina, Lázaro está doente. Ele recebe a notícia de que seu amigo está doente. E ele fica mais 2 dias no local aonde ele estava. Ele fica mais 2 dias na cidade onde ele está. E aí você olha o versículo 4, olha o que diz. Olha o que diz o versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Está vendo como é propósito? Está vendo como é propósito? E você fica aí reclamando. E você fica aí chorando. Ah, Deus, você não está me ouvindo? Ah, Deus, aí, Deus, aí, Deus. Ah, Deus, o Senhor não me ama mais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O amor de Deus é incondicional. Ele decidiu nos amar. E a essência dele é o amor. E não é pelo que ele faz ou deixa de fazer que ele nos ama mais ou deixa de nos amar. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar, ele não estava atrasado, era para que o propósito se cumprisse. E qual era o propósito? Quando eu chegar lá e ele estiver morto, eu vou ressuscitá-lo para que o Filho de Deus receba a glória, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós precisamos entender isso. Olha só, uma fé imatura mede Deus pelo tempo da resposta. Fé imatura mede Deus pelo tempo da resposta. É aquela oração: se Deus me ama, Ele vai me responder logo. A fé madura confia em Deus. É aquela oração que diz: mesmo que Ele ainda não tenha me respondido, Ele continua sendo Deus. Como está a tua fé? Tua fé está imatura ou tua fé está madura? Ah, pastor, mas eu não aguento mais esperar. O problema é teu. Aí você que sabe. Aí você pode abandonar o propósito de Deus e criar o teu caminho para chegar lá. Bom, mas aí eu vou te dizer o seguinte: você atropelou o propósito de Deus. Você não trilhou o caminho do propósito de Deus. E se você não trilhar o caminho do propósito de Deus, eu quero te dizer que a possibilidade da coisa dar ruim lá no final é muito grande. É muito grande. Preste atenção, meu irmão, isso aqui é lindo, isso aqui é extraordinário. Infelizmente, há muita gente decepcionada com Deus, não porque Deus falhou, mas porque Ele não respondeu como e quando essas pessoas queriam. Tem muita gente decepcionada com Deus, não é porque Deus falhou, não é porque Deus não respondeu, é porque Deus não respondeu na hora que elas queriam. É porque a resposta não veio como eles queriam. Eu quero que seja bege. E Deus manda azul. Ah, mas eu queria bege. Mas Deus está dizendo: o propósito é o azul. E se você aceitar o azul, vai dar ruim? Vai dar bom? Porque é o propósito. Há um propósito nisso. Nós precisamos entender. Há muita gente decepcionada com Deus, não porque Deus falhou, mas porque Ele não agiu no momento que elas esperavam. Ah, eu não quero mais saber de Deus. Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, por quê? Ah, porque eu estou orando, eu oro e Deus não responde. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Mas a resposta dele sempre vai cumprir primeiro o propósito dele e não a nossa vontade. É difícil dar amém, né? Mas sim, a resposta de Deus vai sempre cumprir o propósito dele e não a nossa vontade. Quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós entendemos isso, nós estamos prontos para viver o sobrenatural da ressurreição de Lázaro. Peraí, mas eu não estou morto, pastor. Presta atenção, eu não morri, eu não cheguei na condição de Lázaro. E quando eu morrer, eu vou morrer mesmo. Olha, irmãos, por favor, o dia que eu morrer, não venham orar por mim para ressuscitar não, hein? Deixa eu morto. Vai que Deus responde e eu venho de volta aí, vocês vão pagar tudo meus boletos, hein? Já sabe. Então presta atenção. Não é sobre a morte física, não é sobre essa morte natural, mas é sobre o tempo do milagre.
É sobre o tempo do milagre. Escute uma coisa, meu irmão. Nem todo milagre é imediato. Nem todo milagre é imediato. Sabe, em algum momento, Giovanni, Deus vai dizer, lança a rede e vai sair cheio de peixe. Em outros momentos, ele vai ficar quietinho. Ai, Senhor. E você vai estar lá, ai, pastor, eu estou jejuando. A primeira coisa, nem todo milagre é imediato. Então, acalma, fica tranquilo. Tranquilo não é sossegado. É tranquilo, é entendendo que Deus tem o tempo certo para responder teu pedido, a tua oração e o teu clamor. A única coisa que Ele não vai fazer é não responder. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho oração que Deus não respondeu. Tem oração que talvez, esses dias eu preguei sobre isso, né? Tem oração que talvez está lá, não está no quarto do esquecimento. Né? Está lá, está lá. Talvez ele não respondeu ainda porque ainda não chegou o momento. Você precisa entender o propósito, por que ainda não chegou. Quando chegar, quando chegar. Sabe, irmão, nós precisamos lembrar que Deus conhece o íntimo do nosso coração. O profundo do nosso coração. Às vezes nossos lábios podem estar expressando alguma coisa, mas lá no fundo, Deus está lendo o que está lá. E Ele está dizendo, não, ainda não está pronto, você ainda não está preparado para receber isso. Segunda coisa, meu irmão, primeira lição então, nem todo milagre é imediato. Nós olhamos para Jesus, é exatamente isso, Jesus fica mais 2 dias, mas aquilo é intencional, tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito era que o Filho de Deus fosse glorificado. Para que o Filho de Deus receba glória. Ele diz para que o Filho de Deus receba glória por meio dessa enfermidade. A segunda lição que esse texto nos traz, nem todo milagre evita a dor. Preste atenção, nem todo milagre evita a dor. Olha o que diz o versículo 17. Versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Olha o que diz o versículo 39. 39. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Irmão, preste atenção. Fé não é proteção contra o sofrimento. Fé não é proteção contra o sofrimento. Eu lembro de um tempo em que se você adoecesse é porque você estava em pecado. Se perdia o emprego é porque estava em pecado. Tudo era um trem que dava até raiva, porque tudo era culpa da gente. Né? Nós nos esquecemos que vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo onde ele jaz no maligno. Não tem como. Não dá para a gente viver nesse mundo sem estar correndo risco o tempo todo, gente. Não dá. Não existe uma promessa que não vão ficar para semente. Existe alguma promessa que não vão ficar para semente? Não vou morrer porque eu sou de Jesus. Vai morrer sim. E ainda bem que vai morrer. Né? Vai adoecer, a gente não quer, não gostaria. Ai, Senhor, vai ficar desempregado. Eu sou dizimista e fiquei desempregado. O mundo jaz no maligno, nós vivemos num mundo caído. A empresa quebra, vai fazer o quê? Só você vai ficar lá? Abrindo e fechando porta? Não tem como. Nós precisamos entender que fé não é proteção contra o sofrimento. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, Marta e Maria enfrentaram uma perda real. Lázaro não quase morreu. Lázaro quase morreu. Não, Lázaro morreu. Lázaro morreu mortinho. O texto vai dizer que ele já estava há 4 dias sepultado. Versículo 39, quando Jesus diz, tirem a pedra, Marta coça a cabeça, quase arranca os cabelos. E fala, Senhor, não. 4 dias que o homem está aí, está todo decomposto. O homem está fedido, o homem está podre. Não tem como, vai feder, ninguém vai aguentar esse negócio aqui não. Olha só, então ele não quase morreu. A dor, o luto era real, gente. Marta, Maria, Lázaro, amigo de Jesus, está morto. Marta e Maria, uma família amiga de Jesus. Jesus se hospedava na casa deles quando passava por Betânia.
E nem por isso o sofrimento foi impedido de bater a porta daquela família. Você precisa entender isso. A dor era real, o luto era real. Aquelas mulheres choraram mesmo. Choraram a dor da perda 4 dias. Não, já está aí há 4 dias. Você precisa entender. Sabe, irmão, Jesus não chega no limite da esperança. Quando você olha, Jesus não chega. Faltava 1 minuto para fechar os 4 dias. Não, Jesus chega, o negócio já está feito. Jesus chega, meu irmão, depois que a esperança acabou. Mas ele chega. Mas ele chega. Mas ele chega. Ele não chega, acabou. Acabou, agora não tem mais jeito. Para você não tem mais. Mas já está 4 dias morto, fedendo. Não tira a pedra. Tira a pedra. Talvez você diga, pastor, o prazo era ontem. Deus não trabalha com prazo. Ele não trabalha com o teu prazo. Por isso indigna quando o crente diz, eu cansei. Cansou por quê? Desfaleceu por quê? Retrocedeu por quê? Pastor, tem 20 anos, e aí? Jesus chegou, a esperança já tinha acabado. O homem já estava morto há 4 dias. Você não sabe quando essa resposta vai chegar. O que você prefere? O que você prefere? Ter a alegria de saber que a resposta veio mesmo depois da tua esperança ter acabado? Ou você prefere abandonar tudo, largar a mão, deixa quieto, não tem jeito, já faz muito tempo, não vai dar certo? Você precisa entender isso. A segunda lição que esse texto nos dá é que nem todo milagre evita a dor. Às vezes nós vamos chorar muito. Às vezes nós vamos chorar muito. Nós vamos padecer. Vai doer demais. Às vezes nós vamos olhar e vamos dizer, não vai ter jeito. Às vezes nós vamos olhar e vamos dizer, pronto, acabou a esperança. Mas eu quero te dizer que Jesus tem o tempo certo. O tempo dele é perfeito. E ainda que a tua esperança tenha acabado, se ele decidir chegar, depois que você fechou a porta, depois que a tumba foi fechada, eu quero te dizer que se ele decidir chegar depois desse momento, ele vai chegar e o milagre vai acontecer. A terceira lição que nós encontramos nesse texto é que todo milagre revela quem ele é. Todo milagre revela quem ele é. Versículo 25, o texto vai dizer, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a declaração que muda tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Jesus mandar tirar a pedra, ele se revela. Antes dele agir, ele se revela. Mais uma vez, Jesus está sendo intencional, sabe por quê? Meu irmão, Jesus não quer apenas resolver o problema, ele quer mostrar quem ele é. Ele quer mostrar quem ele é. Você precisa entender isso. Ele quer mostrar quem ele é. Você sabe, nós vivemos mais uma vez, poucos dias atrás, mais um cuidado de Deus. Aí a gente pensa assim, cuidado preserva. Não, às vezes o cuidado está exatamente no caminho. Exatamente no caminho. A gente pode dizer, por que Jesus não protegeu o Yohanan para que ele não pegasse essa pneumonia, esse derrame pleural que quase o leva? Por que Jesus não preservou, não fez que aquela infecção não evoluísse, aquela inflamaçãozinha na garganta não evoluísse para o pulmão? Por quê? Talvez porque ele queria mais uma vez revelar quem ele é. Nem sempre eu vou te livrar da cova dos leões, mas vou te livrar na cova dos leões. Nós estávamos saindo para ir para o hospital e o Yohanan dizendo, Deus vai me curar, pai. Deus vai me curar, pai. Ele só fazia assim, os pulmões carregados. Ele não conseguia respirar direito.
E ele nos tranquilizando e dizendo: Deus vai me curar, Pai. Deus vai me curar, eu vou ficar bem, Pai, eu vou ficar bem. Você consegue entender isso? Deus quis nos mostrar mais uma vez quem Ele é na enfermidade. Porque às vezes não é regra, porque às vezes Ele cuidando sem, às vezes a gente acaba esquecendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo dando certo. Você precisa entender isso. Antes de Jesus agir, Ele se revela. Antes dele mandar abrir a tumba, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Milagres não são eventos isolados, meu irmão. São revelações progressivas sobre quem Cristo é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual revelação você já teve dele? Como Deus se manifestou na tua vida? Como Ele se revelou na tua vida? Você já experimentou um cuidado de Deus? Você já experimentou uma provisão de Deus? Talvez você só olha para a rede de peixes cheia. Talvez você só olha para a tumba aberta. Mas não é só sobre o milagre, é sobre quem está fazendo o milagre. É sobre o poder dele. Parece isso aqui, irmão, não é novela da Record, não. Não é série da Netflix, não, irmão. Isso aqui é uma verdade. O homem estava morto há 4 dias. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E o homem saiu vivo. Você consegue entender isso? Tudo a partir da revelação de quem ele é. Mulher, eu já te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele diz: abram essa tumba, tirem a pedra. Mas primeiro ele revelou quem ele é, para que nós saibamos em quem nós temos crido. Deus quer que você entenda quem ele é, antes de você ver o que ele faz. Quarta lição que nós encontramos: todo milagre exige uma resposta. Versículo 45. O texto não acaba com Lázaro ressuscitando apenas. Olha o que diz o versículo 45 e 46. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Olha o versículo 53. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Todo milagre exige uma resposta. Depois do milagre, depois da ressurreição de Lázaro, alguns creram, outros endureceram o coração ao ponto de desejar matá-lo. O mesmo acontecimento. Todo mundo viu a tumba ser aberta. Todo mundo viu o homem sair enfaixado. Todo mundo viu o povo desenfaixando o Lázaro. Todo mundo viu o cara sair vivo, andando. Todo mundo viu. Alguns creram e outros endureceram o coração. Pensaram: vão matar Jesus? O mesmo acontecimento produziu reações completamente diferentes. E aqui nós aprendemos outra lição. Fé não nasce só do que você vê. A fé nasce de como você responde a quem Deus é. Tem gente que já viu Deus agir, mas continua resistindo em entregar a sua vida a Ele. O problema do ser humano não é falta de evidência. A maior evidência de milagre é o sacrifício de Jesus na cruz, por amor. O maior problema é a falta de rendição. As pessoas sabem quem é Jesus. Elas sabem que Deus as ama. Elas sabem que Jesus é, portanto que elas recorrem a Jesus. Seus momentos de aperto, de dificuldade, de dor, elas recorrem a Jesus. O problema é que elas reconhecem o que Ele pode fazer, mas não reconhecem quem Ele é. Elas sabem o que Jesus pode fazer,
só não querem entregar a sua vida a Ele. Então nunca foi falta de evidência. Sempre foi falta de rendição. As pessoas querem receber oração. Elas querem que a porta se abra, elas querem que Deus faça um milagre. Elas só não querem se render a Deus. Preste atenção, meu irmão. Quem presencia o agir de Deus nunca permanece neutro. No mundo não existe neutralidade. Ou você se rende, ou você se endurece. Não tem uma terceira via. Não tem um terceiro caminho. Quando você ouve de Jesus, ou você se rende a Ele, ou você continua com o seu coração endurecido. Quais são as 4 lições que esse texto nos dá sobre milagres? Nem sempre os milagres são imediatos. Descansa o teu coração, continua crendo, continua firme, continua orando, continua buscando, continua fiel. Segundo, nem sempre os milagres evitam a dor. Ai, Deus, por que eu estou passando isso? Para que você está passando? Qual é o propósito? Primeiro, você precisa entender que está num mundo caído. Não existe o crente, só porque é crente, numa terra de 45 graus, ele está respirando um arzinho de 28. Ai, Deus, eu sou crente, olha o calor que está essa cidade. Você é crente agora, vai vir uma nuvenzinha na sua cabeça, vai ficar chuviscando, um orvalho. Não, você vai enfrentar o calor. Então, nem todo milagre evita a dor. Às vezes você vai passar pela dor mesmo. Às vezes você vai passar pela dificuldade, às vezes vai passar pelo problema. Às vezes vai doer muito. Mas isso não é sinônimo que Deus te abandonou, que Ele esqueceu de você. É sinal que Ele está mais 2 dias no lugar onde Ele estava. É sinal que Ele decidiu ficar mais 2 dias. Então crie expectativa. Porque quando Ele chegar, o milagre vai ser grande. A terceira lição que nós precisamos entender é que nem todo, ou melhor, todo milagre sempre revela quem Jesus é. O objetivo do milagre é revelar Jesus. Não é o milagre em si, é revelar Jesus. É Ele dizer, está vendo como eu sou um pai de amor? Está vendo como eu ainda cuido? Está vendo como eu ainda supro as suas necessidades? A quarta lição que nós aprendemos é que todo milagre exige uma resposta. E eu vou te dar um motivo de milagre hoje. Você. Você é um milagre. Você é um milagre. Talvez você não tenha uma experiência de um milagre, de jogar rede e sair com a rede cheia de peixe. Talvez você não tenha um testemunho de um milagre, de libertação, mas você é um milagre. A vida que você tem é um milagre. É um presente de Deus para você. É um milagre Ele soprar sobre você o fôlego de vida todos os dias. Então, diante desse milagre, você tem 2 escolhas. Ou você celebra, crê no milagre, crê naquele que proporciona o milagre, ou você endurece o seu coração e continua vivendo a tua vida ou deixando a vida te levar. Não existe neutralidade. Não tem como eu saber que Jesus me ama e fingir que eu não sei. Eu já sei. Eu respondo a esse amor ou eu endureço meu coração a esse amor. Eu tenho vida, mas essa vida que Deus me deu é exatamente o jejum dessa semana. Essa vida que Deus me deu não é para eu viver só para mim, não. É para eu viver para os outros. É para eu viver por alguém. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu continuo vivendo para mim, correndo atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, dos meus desejos, orando a Deus, dizendo, Deus, tudo que é do céu eu quero para mim.
para mim, ou eu endureço meu coração e continuo vivendo só para mim mesmo, ou eu creio na palavra de Deus e começo a viver a minha vida em favor dos outros. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio por nós, pela humanidade. Então nós não temos escapatória. Nós queremos viver milagres. Eu quero viver milagres. A minha vida já é um milagre. A minha vida já é um milagre. Mas eu quero viver milagres. Eu tenho pedidos específicos que eu quero que Deus responda. E tem muitos que ele ainda não respondeu, e hoje eu entendo. Hoje eu entendo que nem todos os milagres são imediatos, mas todos eles têm um propósito. Porque não chegou ainda, talvez eu não saiba. Eu não tenho uma resposta, mas eu sei que existe um propósito de ele ainda não ter se realizado. Então isso descansa o meu coração, Tiago. Isso descansa o meu coração. Isso me faz acordar todos os dias com mais fé, mais convicção e mais certeza de que Deus continua cuidando, de que Deus continua trabalhando. Ainda não chegou. Se ainda não chegou, é porque tem um propósito por trás disso. Eu preciso descansar o meu coração e esperar nele. Deus não trabalha com o meu relógio. Eu queria que você ficasse de pé.